Tá vendo esse troféu aqui? Então, levantar ele é o maior sonho de qualquer time sul-americano. E por muito tempo, levantar esse troféu era rotina para os times da América do Sul. Mas com o passar dos anos, tivemos uma grande modificação, uma mudança assim, drástica que virou totalmente o jogo. Os times europeus passaram a dominar o Mundial de Clubes e os times sul-americanos passaram a ter cada vez menos visibilidade e cada vez menos chance de levantar esse troféu. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que o Mundial de Clubes ficou tão desequilibrado com o passar do tempo. Por que antes os sul-americanos dominavam, em um momento foi equilibrado e depois só os europeus começaram a ganhar. Eu vou explicar tudo nesse vídeo. Então vamos lá, tropinha. O torneio mundial de clubes, com esse nome, com o formato que a gente conhece hoje, só foi ter sua primeira edição lá em 2000, quando trouxeram o torneio aqui pro Brasil, diversos times convidados e o Corinthians acabou sendo campeão. E antes disso era o torneio intercontinental, que reunia o campeão da Champions League com o campeão da Libertadores. Até por isso, por ser apenas times de dois continentes, muita gente defende o argumento de que não dá pra considerar o mundial. Até porque, pô, mundial é pra reunir times do mundo inteiro, não apenas de dois continentes. Mas eu mesmo sendo palmeirense, sou contra esse argumento. Pra mim é mundial sim, até porque nessa época, os outros continentes como América Central, América do Norte, África, Ásia, não tinham um futebol desenvolvido, o futebol era muito deixado de lado. Onde o futebol tinha muito destaque era o quê? América do Sul e Europa. Os melhores jogadores do planeta estavam nesses continentes. Então assim, fazia total sentido você chamar apenas esses dois continentes. Até porque as competições continentais também estavam muito mais avançadas, já eram muito mais tradicionais e midiáticas. No caso, a Libertadores e a Champions League. Mas agora eu vou fazer um recorte aqui pra vocês verem, porque é o seguinte, a gente vai fazer pra dividir aqui a questão dos títulos mundiais. De 94 pra trás e de 95 pra frente. Porque em 95 tivemos a Lei Bosman, que foi o fator predominante para a virada de chave. Porque antes da Lei Bosman, de 1960, que foi a primeira edição do Intercontinental entre Real Madrid e Peñarol, até 94, que foi o último ano sem a Lei Bosman, a América do Sul venceu 21 Intercontinentais, enquanto a Europa venceu apenas 13. Agora, em 95, tropinha, aqui vai ser a grande virada de chave, porque tivemos a Lei Bosman. Bosman era um jogador belga que queria ter o direito de trabalhar onde quisesse. Trabalhar, eu quero dizer, jogar futebol, porque era o trabalho dele, obviamente, ele era um jogador. E na época, tropinha, a contratação era muito chata. Hoje em dia, é muito normal a gente falar, vamos supor, o PSG contratou o Messi de graça em 2021. O contratar de graça é quando o contrato do jogador acaba, vem um clube, faz uma proposta apenas salarial para ele. Pois bem, antes de 95 não tínhamos isso. Se o contrato do jogador acabasse, outro time ainda tinha que pagar ao último clube que ele jogou uma quantia para que ele se transferisse. Ou seja, o jogador não tinha liberdade de escolher onde ele ia jogar. Ainda era algo do time, o último time que ele jogou que tinha o poder sobre o passe do jogador. Mas em 95 tivemos a Lei Bosman e isso mudou. Também mudou a questão do limite de estrangeiros, porque em determinado momento ali dos anos 90, 80, era limite de estrangeiros, no máximo 3 estrangeiros poderiam jogar, tanto que se você pegar as finais de Champions antigas, lá dos anos 90, 80, da época do Milan dos holandeses, tínhamos pouquíssimos estrangeiros na final. Por exemplo, uma final entre um time italiano e um time espanhol, iam ser apenas 6 jogadores que não eram nem italianos e nem espanhóis, e a gente sabe que hoje em dia isso mudou totalmente. Por exemplo, ano passado o Real Madrid pela primeira vez entrou em um jogo sem nenhum espanhol em campo, porque o Carvajal não tinha jogado. E hoje em dia são pouquíssimos times assim que conseguem fazer um time predominantemente da nacionalidade do time. Então é realmente muito complicado. E de 95 em diante, depois da Lei Bosman, a Europa venceu 23 títulos mundiais, enquanto a América do Sul venceu apenas 6. E por que isso acontece? Porque com a Lei Bosman aprovada, tropinha, os jogadores começaram a poder ter liberdade de sair para onde eles queriam. E querendo ou não, a economia da Europa sempre foi superior à da América do Sul e isso afetou diretamente o futebol, porque os times europeus, mais aquisição, mais mídia, mais dinheiro, tinham contratos mais atraentes e com isso eles passaram a levar os talentos da América do Sul para lá, para a Europa, para jogarem nos seus times. Não só da América do Sul, mas da América do Norte, da África, da Ásia, da Oceania e por aí vai. Ou seja, a Europa foi de fato virando o que a gente conhece que é a Europa hoje, o centro dos principais jogadores do mundo, independente de europeus ou não. Hoje, se você pergunta para qualquer moleque que está numa base de um time, qual que é o maior sonho dele? É ir jogar no Real Madrid, é ir jogar no Barcelona e ganhar a Champions League, entende? É jogar ao lado de jogadores como Vini Júnior, Mbappé, Haaland, é ir para onde tem mídia, para onde tem dinheiro. Então assim, essa Lei Bosman atrapalhou muito o futebol mundial e favoreceu muito o futebol europeu, justamente porque os caras têm muito dinheiro. Então assim, é cada vez mais desequilibrado, cada vez os times brasileiros têm menos competitividade. Só que o problema, tropinha,
Seria uma maravilha se fosse apenas os times europeus do programa, porque a gente chegava na final e sempre teria chance de ganhar. Assim como o Palmeiras quase ganhou em 2021, assim como o Flamengo quase ganhou em 2019. Só que, tropinha, os times sul-americanos estão começando a se complicar nas semifinais. Inter pro Mazembe, Atlético Mineiro do Ronaldinho pro Raja Casablanca, Palmeiras pro Tigres, Flamengo pro Al Hilal e principalmente agora, tropinha. Eu poderia muito bem encerrar o vídeo por aqui, vocês entenderam o que foi a Lei Bosman, por que tá desequilibrado, mas óbvio, hoje em dia, em pleno 2023, não tem como você falar de futebol sem falar de Arábia Saudita. E sim, tropinha, cada vez mais forte pro Mundial, os times árabes vão cada vez dar mais atenção para esse campeonato, porque são elencos badalados, são cada vez mais qualificados, e se no início desse ano aqui, o Flamengo já tropeçou pro Al Hilal, que não tinha nenhuma grande estrela mundial, imagina agora que os caras têm Neymar, que os caras têm o Bolo. Imagina o Al Nassr com o Cristiano Ronaldo, mané. O Al Ittihad, o time do Benzema vai jogar o Mundial. O Fluminense, muito provavelmente que vai jogar o Mundial agora em dezembro, pode enfrentar um time que tem Benzema, um time que tem Kanté, um time que tem Fabinho. Então assim, vai ficar cada vez mais complicado. Como a Arábia Saudita tá naquela maneira de sports washing, tropinha, cada vez vai ficar mais atraente pros caras ganharem o Mundial, chegar na final, disputar contra o time grande pra mostrar, opa, aqui é o novo país do futebol. Então assim, tropinha, o Mundial tá ficando cada vez mais competitivo e não vai ser só na final como foi por muitos anos, que a grande pedra no sapato era o time europeu na final, mas agora vai ser na semifinal também, tropinha. Enfim, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Um beijão, muito obrigado por você assistir o vídeo até aqui. É isso aí e falou!